Olá! Continuamos o estudo de História a partir do tema Mundo no século XIX, uma nova ordem. O século XIX foi palco de diversas teorias científicas racistas que influenciaram as relações entre diferentes povos. Observe a imagem da página 54. Essas teorias moldaram diversas políticas de expansionismo, como, por exemplo, o imperialismo moderno. Vamos aprender um pouco mais sobre ele na página 56 do material. Chamamos de imperialismo um período histórico específico, entre os anos de 1875 a 1914. Esse período foi marcado por uma nova fase do capitalismo, conhecida como Segunda Revolução Industrial. O imperialismo se caracterizou pelas disputas entre os estados nacionalistas para obter maiores recursos naturais fora das suas fronteiras. Esse quadro geopolítico resultou, pela primeira vez, no domínio de um continente inteiro por potências estrangeiras. Isso foi evidenciado pela partilha da África. Não só as questões políticas e econômicas estavam por trás do imperialismo, como também teorias racistas de superioridade branca. Com base nessa crença, o domínio de outros povos e territórios era justificado pelos europeus. Na página 57, você pode conhecer um pouco mais sobre essas teorias racistas. Depois de ler com bastante atenção como elas funcionavam e qual o impacto que causaram em diversas sociedades, responda às questões que seguem. Durante o processo de expansão imperialista e colonialismo, a África e diversos países na região do Pacífico foram inteiramente divididos. A única exceção desse processo foi a Etiópia, que resistiu às investidas de colonização dos italianos. A Conferência de Berlim, ocorrida em 1884, reuniu as principais lideranças mundiais para definir a redivisão da África sob o domínio dos europeus. Nenhuma das lideranças africanas foi convidada para a reunião. Já na página 63 do nosso material, podemos perceber que durante o século XIX, a emergência do islamismo ocorreu não só como crença, mas também como lideranças políticas. Se antes o islamismo se limitava às elites africanas, agora a sua mensagem chegava também às camadas mais populares. A relação entre essas lideranças africanas e os colonizadores europeus acontecia de forma distinta e específica em cada região. Algumas populações africanas conseguiram, por meio de revoltas, relativa melhora nas condições de vida. Outras conseguiram fazer emergir lideranças distintas daquelas impostas pelo colonizador. Mas, de certa forma, mesmo derrotadas, elas anteciparam o processo que mais tarde viria a ser o movimento nacionalista dos africanos, que ganhariam força após a Segunda Guerra Mundial. A China também foi afetada pelas imposições econômicas inglesas, entre elas o ópio, uma droga altamente viciante comercializada pelos ingleses no território chinês. Preocupada com os efeitos da droga, o governo chinês fechou completamente os portos para a entrada dela no país, o que resultou em declaração de guerra por parte dos ingleses. Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Ópio. Após ler com muita atenção este texto, responda as questões a partir da página 67 no seu material didático. Agora chegamos ao nosso banco de dados na página 72. Para responder as questões, você pode revisar o material estudado até o momento. Bom, pessoal, esse foi o nosso estudo de História. Eu desejo a vocês uma ótima trajetória de estudos e espero vê-los novamente.